No mais profundo de seu coração é onde a vida começa, o mais belo lugar da terra. Bem-vindos! A ideia desse vídeo é a gente compartilhar um pouco de nossas ideias sobre sustentabilidade. Hoje a gente conversa muito, né? Esse tema está em voga, mas a gente não sabe muito o que fazer. Então, nossa ideia foi visitar os nossos amigos do Vive, né? Do Verde Esperança em Piracaia. E a gente vai conversar com o Pupim, da família orgânica, com o Ronaldo Pozzuto, que está iniciando um trabalho, uma nova comunidade e fazendo ações lindíssimas, né, de restaurar o sistema Cantareira, de restaurar o solo, né, que por muito tempo teve monocultura, teve gado. Então eles nos mostram alternativas de um novo mundo, um mundo sustentável, um mundo em equilíbrio. Vamos lá? A gente está indo para Piracaia agora, registrar os primeiros momentos do início de uma vila agroecológica. A gente vai registrar uma semeadura e entrevistar o Pupim, que é uma pessoa que trabalha há muitos anos já com agrofloresta. E é um momento histórico para a gente, porque a Escola dos Sete Portões acredita que existem novas formas aí da gente viver muito bem em conexão com a natureza. A gente quer registrar esse início, porque a gente acredita que o futuro pode ser feito de várias vilas ecológicas, comunidades, a gente aprendendo a viver em grupo. Junto está também um grande amigo nosso, o Ronaldo, que morou 20 anos numa comunidade, então ele tem muito essa experiência e a gente está tentando resgatar e apoiar esse tipo de iniciativa. Vamos lá! A família orgânica ela é uma articulação de produtores rurais, agricultores, inclusive familiares, que trabalham com a lógica orgânica. E ligado ao cultivo orgânico está também a agrofloresta, a permacultura, a biodinâmica, é um guarda-chuva bem amplo, né? E um dos serviços que a gente acabou instituindo aqui em Piracaia foi a questão das vilas agroecológicas. A gente percebeu um impulso muito grande de pessoas que nos procuravam para poder fazer essa migração para o campo, fazer a mesma experiência que nós fizemos anos atrás. Então, a gente organizou inclusive um programa de mudança para a roça, para favorecer essa transição para o campo. Aqui na Vila Quatro Cantos, a gente está num processo inicial ainda. Então, cada um dos 6 lotes, né, que foram implantados, tem uma área específica para cultivo. Então, além das áreas que vão ser construídas, tem as áreas específicas para cultivo. Nessas áreas, a gente está começando um processo de cultivo. Então, esse processo, ele se deu da seguinte forma: a gente arou, gradeou, calcareou, quer dizer, fez todo um equilíbrio, né, da acidez em função da análise de solo que foi feita, e hoje nós estamos aqui com os moradores para fazer a adubação verde, que é a primeira atitude para despertar a vida dessa terra. Ao invés de a gente jogar adubo químico, né, NPK, como se usa na agricultura convencional, a gente usa plantas, porque essas plantas captam nitrogênio, captam cálcio, fósforo do ar, e elas fixam através do rizóbio, fixam no solo. Em um processo muito mais lento, muito mais natural, mas muito mais efetivo também. E esse processo todo, ele é feito justamente tendo como base um plano de manejo orgânico.
Cada sítio tem o seu já estabelecido como vai trabalhar cada um desse pedacinho de terra. Então a gente está fazendo essa vivificação do solo com a adubação verde, já num planejamento para que a gente tenha linhas de diversidade. Nessas linhas de diversidade entra aí um conceito da agrofloresta, que é justamente você constituir linhas com frutas, verduras. A gente põe numa linha só uma série de plantas que vão ser colhidas desde 30 dias até 20 anos. Então a gente tem uma escala de tempo e espaço para trabalhar. Aí então entra o conceito orgânico, entrou o conceito da agrofloresta, e a ciência que reúne tudo isso se chama sintropia, quer dizer, a gente está trabalhando do simples, que é braquiária, que é uma vegetação assim totalmente despauperada, bem básica, para um cenário que a gente vai ter daqui uns 15, 20 anos, de muita fruta, muita verdura, muita floresta, muita abelha, passarinho, quer dizer, uma diversidade enorme. Essa diversidade ela é complexa, então a gente sai do simples para o complexo, isso é sintropia. Ao invés da gente caminhar para a morte, que é a sintropia, quer dizer, caminhar para um sistema que só vai desgastando a terra, a gente vai caminhando para um sistema que vai enriquecendo o solo e vai dando cada vez mais vida. E essa vida, cada uma delas tem suas exigências. As árvores têm suas exigências, os passarinhos, as abelhas. Então isso é uma complexidade que a gente vai aprendendo a conviver com ela. Isso é viver em sintropia. Na paisagem da primavera não há nada superior, não há nada inferior. Os ramos floridos, alguns são curtos, alguns são longos, com toda a naturalidade. Luiz Carlos Lisboa. Muito bom, gente. Depois de toda uma preparação do planeta inteiro, né, de milhões e milhões de anos, da caminhada depois de vocês, buscando terras, enfim, querendo botar a mão na massa mesmo, um contato mais íntimo com a natureza, nós estamos aqui então na Vila Quatro Cantos, Piracaia, a primeira vila agroecológica, começando o nosso plantio, nossa adubação verde de verão. A semente, por exemplo, que o Ronaldo está trocando, inclusive, ela tem em si uma energia própria, né? Vamos imaginar, por exemplo, aqui, ó, uma sementinha de girassol. Há quanto tempo existe girassol no planeta, né? Quantos agricultores, quantas pessoas mantiveram essa espécie viva para que ela chegasse até nós hoje? Então, hoje, plantar girassol para a gente é um compromisso com as gerações passadas e com as gerações futuras. Ter uma semente na mão é um baita de um compromisso, é um ato sagrado. E honrar nossos antepassados. Né? Honrar nossos antepassados. Então, quando a gente estiver semeando, a gente vai ter que lembrar, nós estamos fazendo um ato de louvor aos antepassados e colocando aqui comida na boca das futuras gerações. Para isso, antes a gente tem que demarcar essa faixa. Então eu coloquei, já fiz dois ali para vocês verem. Tá vendo aquele bambu? Ele tem 4 metros. Então a gente vai pegar na borda, deixa 1,5 metros da estrada primeiro aí como segurança. Uma pessoa vai semear aqui os 4 metros. Outra pessoa vai semear esse percurso aqui de 1 metro. Outra de 4, outra de 1, outra de 4, outra de 1. Se você realmente ama a natureza, verá beleza em todos os lugares. Vicente Van Gogh. A natureza é sábia e justa. O vento sacode as árvores, move os galhos para que todas as folhas tenham seu momento de ver o sol. Humberto de Campos.
Modernoso. A escritura em si não, né? Não. A gente deixa ferver já direto aqui. A natureza não faz milagres, faz revelações. Carlos Drummond de Andrade. Muito bom, hein? Bem, a gente tem aí uma trajetória de muitos anos vivendo em uma comunidade que tinha como princípios, né, a busca da vida sustentável, e isso trouxe muitas experiências para nós em todos os campos, né, de vida, seja na questão da agricultura, seja na questão da vida grupal mesmo, seja na questão espiritual. Tudo se integra, não? Para poder nortear isso que eu creio é algo que está na essência do ser humano, essa busca pelo aprimoramento e que isso aconteça em equilíbrio com a natureza. Depois que a gente teve essa experiência, novamente integrado à família, sentimos forte, não, como é importante a gente reintegrar-se à natureza. Então chegamos à Vila Agroecológica, a Vila Quatro Cantos. Hoje é uma realidade, hoje é algo que já está começando a formar-se. E a gente está muito feliz com tudo isso. No mais profundo de seu coração é onde a vida começa, o mais belo lugar na terra. Rumi. Que possa minha alma amadurecer antes de ser colhida. Le Gelot. Trazendo uma perspectiva do que a humanidade está vivendo, a gente não tem dúvida, não precisa muito para a gente perceber que nós perdemos certos princípios. E o resgate desses princípios são fundamentais, no meu modo de ver, para que a gente possa retomar o equilíbrio. Nós buscamos, nós resgatamos esse equilíbrio na nossa relação com a natureza, nós vamos compreendendo, a partir da natureza exterior, aquilo que a gente tem que corrigir internamente. Precisa haver grupos que se coloquem nesse caminho de uma forma verdadeira realmente para poder encontrar a maneira de lidar com as situações em cada ambiente, em cada bioma. Aqui, por exemplo, em Piracaia, nós estamos aqui, somos parte do Sistema Cantareira. Se percebe claramente que o turismo agroecológico, ou turismo ecológico, ele é um caminho possível e viável, inclusive economicamente. Então a gente fala de espiritualidade, mas não pode se esquecer da realidade. Então, assim, a Vila Agroecológica é uma possibilidade para a gente poder desenvolver uma sociedade mais equilibrada. Se a gente for lá na base, se a gente for pegar, por exemplo, a semente, uma semente, se a gente for avaliar do ponto de vista espiritual, ela é um núcleo, ela tem em si um potencial latente para desenvolvimento de toda uma planta que pode se tornar uma árvore centenária. Então tem um mistério aí, um mistério da criação. Isso diz respeito a como é a constituição dos universos. É muito sério eu, enquanto ser humano, introjetar dentro dessa semente mecanismos que alterem a sua genética.
Isso é muito sério. Se isso tem como base a questão econômica, provavelmente a gente vai perder o fio, digamos assim, que nos conectaria com algo espiritual, que nos protegeria quando fazemos isso. Então é muito preocupante o ponto que a gente está. Chegar quase 80% das sementes que são produzidas hoje no planeta serem geneticamente modificadas. Então, isso fere princípios muito básicos e elementares. E isso vai repercutir na nossa condição genética e vai repercutir, inclusive, na nossa constituição espiritual, porque eu estou falando da essência da natureza. Nunca é cedo demais nem tarde demais para cuidar da própria alma. Epícoro. Não conquistamos a iluminação fantasiando a respeito da luz, mas fazendo consciente a escuridão. Jung. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Guimarães Rosa. Nesse processo todo de cultivo, de resgate da terra, de vivificar o solo que nós estamos fazendo aqui na Vila Quatro Cantos, o principal é que cada morador, e isso está sendo muito bonito aqui, porque cada morador está entrando com um coração mesmo, está entrando com o desejo de fazer uma agricultura diferenciada. E o que já está se acenando, já existe esse impulso, até um impulso espiritual para todos nós, é de que a gente tem que escutar a terra, escutar o que o ambiente está pedindo. Assim como a semente, ela desperta, germina, a gente precisa despertar a consciência para isso que está acontecendo, para isso que estamos sendo chamados, inclusive, porque precisa haver uma parte da humanidade que possa representar um sim ao resgate do que é a integridade, do que é a perfeição que existe nessas sementes. Precisa haver um sim contundente da humanidade nesse sentido. Se nós não nos colocarmos aí de uma forma plena, eu temo, por um futuro próximo, a gente ter que viver situações aí bastante delicadas. Olhe profundamente para a natureza e então você entenderá tudo melhor. Albert Einstein. O céu e a terra coexistem em mim. Eu sou um com tudo o que há. Zhuangzi.